Esse livro é o Lobo da Estepe, só para loucos. Prefácio do editor. De Hermann Hesse. Esse livro contém as anotações que nos ficaram daquele a quem chamávamos, para usar uma expressão de que ele próprio usualmente se valia, o Lobo da Estepe. Seria ocioso indagar se esse manuscrito necessita ou não de um prefácio. Seja como for, de minha parte, julgo imperioso acrescentar às do Lobo da Estepe algumas páginas em que procurei plasmar as recordações que me ficaram de sua pessoa. Bem pouco é o que sei a seu respeito, sendo-me particularmente desconhecidos o seu passado e a sua origem. Conservo, entretanto, de sua personalidade uma forte impressão e cumpre-me declará-lo bastante simpática, apesar de tudo. O Lobo da Estepe era um homem de cerca de 50 anos que certa vez, faz alguns anos, apareceu em casa de minha tia à procura de um quarto mobiliado para alugar. Interessou-se por um compartimento no andar superior, bem como por um dormitório contíguo ao meu. Voltou dia depois, trazendo consigo 2 malas e uma grande caixa com livros, e morou conosco durante cerca de 9 ou 10 meses. Vivia muito sossegado e para si. Não fora a proximidade de nossos dormitórios nos proporcionar ocasionais encontros na escada e no corredor, e não nos teríamos conhecido, pois o homem era de fato insociável. E insociável a tal ponto que, assim, estou para dizer, eu jamais observava em quem quer que fosse. Era realmente um lobo da estepe, conforme ele próprio às vezes costumava chamar-se. Um ser estranho, selvagem e, ao mesmo tempo, tímido, muito tímido mesmo, pertencente a um mundo bem diverso do meu. Se bem que antes, graças aos nossos frequentes encontros, já eu lobrigasse alguns dos escritos aqui deixados que vinha a saber do profundo isolamento em que ele mergulhava, seguindo uma tendência natural e fatalística que o levava a considerar conscientemente tal isolamento como uma imposição de seu destino. Creio mesmo que o retrato que dele formei, em função de seus escritos, seja, na essência, bem semelhante àquele outro, embora mais difuso e sem precisão de detalhes, que me ficou de nosso trato pessoal. Por casualidade, eu me encontrava presente no momento em que o Lobo da Estepe entrou pela primeira vez em casa de minha tia e com essa contratou o aluguel do apartamento. Chegou exatamente a hora do almoço. Os pratos ainda estavam sobre a mesa e eu dispunha de algum tempo livre antes de ter de regressar ao escritório. Não posso esquecer a estranha impressão que me causou nesse primeiro encontro. Fez soar a campainha e avançou pela porta de vidro do vestíbulo, em cuja semi-escuridão minha tia foi perguntar-lhe o que desejava. Mas antes de dar uma resposta ou dizer o nome, ele, o Lobo da Estepe, ergueu a cabeça afilada, de cabelos curtos, olfateou avidamente o ar, exclamando: que cheiro bom aqui!" Riu em seguida. E minha boa tia riu-se também, mas eu achei cômica aquela forma de apresentação, sentindo-me algo indisposto contra ele. Vim ver o quarto que a senhora tem para alugar. Foi só quando subimos os 3 pela escada ao andar superior que pude observá-lo com atenção. Não era muito alto, mas tinha o andar e a postura de cabeça das pessoas espigadas. Vestiam sobretudo de inverno, de talhe moderno e cômodo, e no demais estava decentemente vestido, embora com certo desalinho. O rosto bem barbeado, os cabelos curtos, onde se viam aqui e ali manchas grisalhas. A princípio não me agradou nada o seu modo de andar. Tinha algo de pesado, inseguro, que não se harmonizava com o perfil agudo e enérgico, nem com o tom e a índole de sua conversação. Somente mais tarde é que eu soube estar enfermo e que o caminhar lhe resultava incômodo.
com um sorriso muito pessoal que naquela ocasião também me pareceu desagradável. Examinou a escada, as paredes, as janelas e os altos e velhos armários dos vãos. Tudo ali parecia agradar-lhe e, ao mesmo tempo, dava a impressão de achar tudo ridículo. De um modo geral, deu-nos a impressão de alguém assim que tivesse chegado de um mundo estranho, talvez de países de além-mar, e encontrasse aqui tudo perfeitamente agradável, mas ao mesmo tempo um tanto cômico. Era, não se pode negar, cortês e até mesmo amável. Aceitou logo e sem objeções a casa, o quarto, o preço do aluguel e do café da manhã, mas mesmo assim havia, pelo menos me pareceu, em torno daquele homem uma atmosfera estranha de hostilidade e desagrado. Alugou a saleta e também o dormitório. Procurou ficar a par de tudo que dizia respeito ao aquecimento, água, serviços e os hábitos da casa. Ouviu tudo atentamente com muita amabilidade, mostrando-se de acordo com tudo. Em seguida, ofereceu também um pagamento antecipado sobre o aluguel, embora me parecesse não estar de acordo com absolutamente nada daquilo. Parecia estar achando-se ridículo em suas atitudes e querer tudo levar na brincadeira, como se fosse algo de extraordinário e novo alugar um quarto e conversar normalmente em alemão, estando no íntimo ocupado com outras coisas bem mais diversas daquelas. De certo modo, esta foi minha impressão. Teria sido ainda pior se não a corrigissem e delineassem as expressões de seu rosto, pois foi sobretudo a face daquele homem o que nele me agradou desde o princípio. Apesar daquela impressão de estranheza, sua fisionomia me agradou. A impressão fisionômica era, de certa forma, peculiar e triste, mas ao mesmo tempo esperta, inteligente, fatigada e espiritual. Ocorre que, para dispor-me mais facilmente à reconciliação, havia em sua cortesia e amabilidade, embora parecessem obtidas mediante algum esforço, uma total ausência de orgulho. Ao contrário mesmo, havia nelas algo de comovente, de quase suplicante, para o que só mais tarde encontrei explicação, mas que desde logo me predispus a seu favor. Antes que terminasse a inspeção de ambos os compartimentos e de levar a cabo o trato, já o meu tempo de almoço se havia esgotado e eu devia regressar ao trabalho. Despedi-me, deixei com minha tia. Quando voltei de tarde à casa, disse-me ela que o senhor havia finalmente alugado o quarto e que era para lá que ele se mudaria dentro em breve, tendo-lhe pedido, contudo, para não comunicar a sua entrada à polícia, pois um homem doente como ele seriam incômodas essas formalidades e andanças pela delegacia e tudo mais. Lembro-me perfeitamente da admiração que tal fato me causou e de como recriminei a minha tia por ter concordado com tal exigência. Esse temor à polícia era compatível demais com seu ar esquisito e pouco amistoso, para não me despertar suspeitas. Fiz ver à minha tia que concordar com aquele pedido pessoal poderia, em tais circunstâncias, acarretar-lhe sérios aborrecimentos, e que, portanto, não devia, em hipótese alguma, aquecer. Mas fiquei logo sabendo que ela prometera satisfazer-lhe o desejo e que havia, além disso, deixado fascinar-se pelo singular personagem. Na verdade, para com todos os hóspedes, acabava por demonstrar sentimentos humanos, amistosos, de tia e muitas vezes maternais, do que alguns souberam aproveitar-se bem. E logo nas primeiras semanas ficou patente que, enquanto eu tinha muito a reprovar no novo inquilino, minha tia cada vez mais o colocava sob sua calorosa proteção. Como não me agradece o fato de não se ter feito comunicação alguma à polícia, quis inteirar-me pelo menos do quanto minha tia indagara acerca do estranho, de sua origem, de suas pretensões. Já era algo que sabia, embora o homem pouco demorasse após minha saída. Disse-lhe que pretendia ficar na cidade alguns meses, frequentar a biblioteca, visitar os monumentos notáveis. Minha tia não se mostrou satisfeita ao saber que a alocação se faria por tão curto prazo, mas evidentemente ele já a havia conquistado, a despeito de sua singular apresentação.
Em suma, os quartos já estavam alugados e minhas advertências haviam chegado tarde. Por que achou bom o cheiro daqui? Perguntei, ao que minha tia, que às vezes tinha bons pressentimentos, respondeu. Sei perfeitamente por quê. Nossa casa cheira a limpeza, a ordem, a uma vida amistosa e decente, e isso lhe agradou muito. Parece que há muito tempo não sentia isso e já estava lhe fazendo falta. Mas, perguntei, se ele não está acostumado a uma vida ordenada, decente, que poderá acontecer? Que fará a senhora se ele não for asseado, emporcalhar tudo ou se voltar para casa todas as noites bêbado? Isso veremos, retrucou ela, e eu deixei o caso morrer por aí. Meus receios, na verdade, não tinham fundamento. O inquilino, embora não levasse de modo algum vida ordenada e racional, nunca nos molestou nem prejudicou em nada e até hoje nos lembramos dele com prazer. Mas, intimamente, na alma, esse homem nos perturbou e prejudicou tanto a minha tia quanto a mim. E, a bem dizer, até hoje não consegui me libertar dele. Às vezes ainda sonho com ele e sinto-me profundamente perturbado, inquieto, por sua causa e pela simples existência de um ser assim, embora tenha vindo a sentir por ele um verdadeiro afeto. 2 dias depois, um carregador chegou trazendo as bagagens do estranho, que se chamava Harry Haller. Uma bela maleta de couro causou-me ótima impressão, e a outra mala grande, de cabina, deixava entrever longas viagens, pois estava tapada de etiquetas coloridas de hotéis e agências de viagens de vários países, inclusive de ultramar. Logo depois apareceu o próprio e então principiou o tempo em que fui conhecendo aos poucos a esse homem extraordinário. Inicialmente, de minha parte, nada fiz para isso, embora tivesse me interessado por Haller desde o primeiro instante em que o vi. Não tomei, nas primeiras semanas, qualquer iniciativa de me aproximar dele ou com ele travar conversação. Em vez disso, devo confessá-lo, a verdade é que, desde o princípio, passei a observar um pouco o indivíduo e até mesmo, durante sua ausência, penetrei em seu quarto e, por natural curiosidade, me dediquei a espionar. Sobre o aspecto exterior do lobo da estepe, já disse alguma coisa. Desde o primeiro momento dava a impressão de ser um homem importante, bem dotado. Sua fisionomia era toda espiritual, e o jogo extraordinário, delicado de suas expressões faciais denotava uma vida anímica interessante, bastante intensa, delicada e sensível. Quando se falava com ele, e que era habitual, ele se deixava ir além dos limites do convencional, dizia coisas pessoais e singulares. Então, a palestra passava imediatamente a subordinar-se a ele, de vez que havia pensado mais do que os outros homens e tinha nas questões espirituais aquela quase fria objetividade, aquela segurança de pensar e de saber que só possuem os homens verdadeiramente espirituais e que carecem de toda ambição, que nunca desejavam brilhar, nem persuadir aos demais, nem arvorar-se em donos da verdade. Lembro-me, já nos últimos tempos de sua estada conosco, de um conceito dessa natureza, que nem chegou a ser mesmo um conceito, mas antes unicamente um olhar. Foi quando um célebre historiador e crítico de arte, de renome europeu, anunciou uma conferência na universidade local e logrei persuadir o lobo da estepe a que fosse assisti-la. Embora não me demonstrasse nenhum prazer em ir, fomos juntos e nos sentamos um ao lado do outro no salão do auditório. Quando o orador subiu à tribuna e começou a locução, decepcionou pela maneira presumida e frívola de seu aspecto a muitos de seus ouvintes que o ouviam imaginando algo assim como um profeta. E quando então começou a falar e, à guisa de introdução, endereçou os ouvintes palavras lisonjeiras, agradecendo-lhes por haverem comparecido em tão grande número, nesse exato momento, o lobo da estepe me lançou um olhar instantâneo, um olhar de crítica àquelas palavras e a toda a pessoa do conferencista. Um olhar inesquecível, tremendo, sobre cuja significação poder-se-ia escrever um livro inteiro. O olhar não apenas criticava o orador e destruía a celebridade daquele homem com sua ironia esmagadora, embora delicada,
Não, isso era o de menos. Havia nesse olhar um tanto mais de tristeza que de ironia. Era, na verdade, um olhar profundo, desesperadamente triste, com o qual traduzia um desespero calado, de certo modo irremediável e definitivo, que já se transformara em hábito e forma. Não só transverberava com sua desesperada claridade a pessoa do vaidoso orador, ironizava e punha em evidência a situação do momento, a expectativa e a disposição do público e o título um tanto pretensioso da anunciada conferência. Não, o olhar do lobo da estepe penetrava todo o nosso tempo, toda a afetação, toda a ambição, toda a vaidade, todo o jogo superficial de uma espiritualidade fabricada e frívola. Lamentavelmente o olhar ia mais fundo ainda, e além das simples imperfeições e desesperanças de nosso tempo, de nossa espiritualidade, de nossa cultura. Chegava ao coração de toda a humanidade. Expressava num único segundo toda a dúvida de um pensador, talvez a de um conhecedor da dignidade e, sobretudo, do sentido da vida humana. Esse olhar dizia: veja os macacos que somos, veja o que é esse homem. E toda a celebridade, toda a inteligência, toda a conquista do espírito, todo o afã para alcançar a sublimidade, a grandeza e o duradouro do humano se esboroava de repente e não passava de frívolas mumices. Com isso acabei me antecipando demasiadamente e contra meu propósito e desejo vinha dizer o essencial que pretendia sobre Haller, quando na verdade era minha intenção revelar aos poucos sua imagem, à medida em que fosse relatando o paulatino conhecimento que tive a seu respeito. Mas já que me adiantei tanto, poupo-me agora de falar mais extensamente sobre a enigmática estranheza de Haller e de relatar como pressenti fui gradativamente conhecendo os fundamentos e a significação daquela estranheza, daquela excomunal e terrível isolamento. Assim é melhor, pois quero deixar à parte, tanto quanto possível, minha própria personalidade. Não desejo expor meus conhecimentos, nem escrever uma novela, nem desenvolver uma tese psicológica, mas simplesmente, como testemunha, contribuir algo para a imagem do homem singular que esses manuscritos do Lobo da Estepe nos deixou configurada. Já desde o primeiro olhar, ao entrar pela porta envidraçada da casa de minha tia, quando ergueu a cabeça à semelhança de um pássaro e aspirou o agradável odor da casa, de certo modo pressentia a singularidade daquele homem, e a minha primeira reação a tudo aquilo foi de repugnância. Tive a impressão, minha tia, que ao contrário de mim não é de modo algum uma intelectual, teve quase que a mesma impressão, de que o homem estava enfermo, de que sofria de uma espécie qualquer de enfermidade, da alma, do espírito ou do caráter, e me defendi contra tudo isso com meu instinto de pessoa sã. Essa resistência, com o correr do tempo, foi se transformando em simpatia, em compaixão para com aquele profundo e permanente sofredor, cujo isolamento, cuja morte íntima eu contemplava. Nesse discurso, cada vez mais me convencia de que a enfermidade daquele paciente não provinha de qualquer deficiência de sua natureza, mas, ao contrário, tão somente da não lograda harmonia entre a riqueza de seus dons e sua força. Convenci-me de que Haller era um gênio do sofrimento, que ele, no sentido de várias acepções de Nietzsche, havia forjado dentro de si uma capacidade de sofrimento genial, ilimitada, terrível. Também me apercebi de que a base de seu pessimismo não era o desprezo do mundo, mas antes o desprezo de si mesmo, pois, podendo falar sem indulgência e impiedosamente das instituições e das pessoas, nunca se excluía a si próprio. Era sempre o primeiro a quem dirigia suas setas, o primeiro a quem odiava e desprezava. Devo acrescentar aqui uma observação psicológica. Embora saiba muito pouco sobre a vida do lobo da estepe, tenha bons motivos para acreditar que foi educado por pais e professores bondosos, porém severos no quebrantamento da vontade,
Tal destruição da personalidade e quebra do desejo não foram conseguidas com aquele aluno, de cuja prova saiu mais insensível e duro, orgulhoso e espiritual. Em vez de destruir sua personalidade, conseguiu aprender somente a odiar a si mesmo. Contra si próprio, contra esse objeto nobre e inocente, dirigiu a vida inteira toda a genialidade de sua fantasia, toda a força de seu poderoso pensamento. Foi precisamente através do Cristo e dos mártires que aprendeu a lançar contra si próprio, antes de mais nada, cada severidade, cada censura, cada maldade, cada ódio de que era capaz. No que respeitava aos outros, ao mundo em redor, sempre estava fazendo os esforços mais heróicos e sérios para amá-los, para ser justo com eles, para não fazê-los sofrer, pois o amarás a teu próximo estava tão entranhado em sua alma como o odiar-te a si mesmo. Assim, toda a sua vida era um exemplo do impossível que é amar o próximo sem o amor a si mesmo, de que o desprezo a si mesmo é em tudo semelhante ao acirrado egoísmo e produz, afinal, o mesmo desespero e horrível isolamento. Mas já é tempo de deixar à parte os pensamentos e falar de fatos reais. Fatos reais. O que primeiro descobri a respeito de Haller, parte através de minha espionagem, parte através das observações de minha tia, dizia respeito ao seu sistema de vida. Era fácil perceber-se que se tratava de um pensador e de um homem chegado aos livros, que não exercia qualquer emprego ou ocupação. Permanecia muito tempo deitado, não era raro, só se levantava por volta do meio-dia e passava em traje de dormir de seu quarto à sala de estar. Esse comportamento, uma espaçosa e agradável mansarda com 2 janelas, tinha agora, com poucos dias, uma aparência bem diversa daquela do tempo de outros hóspedes. Com o passar dos dias, tornava-se cada vez mais cheio de objetos. Das paredes pendiam estampas, desenhos, fotografias recortadas em revista, que eram frequentemente substituídas por outras. Uma paisagem do sul, fotografias de uma cidade alemã do interior, seguramente a terra de Haller. Lá estavam pregadas à parede aquarelas coloridas e luminosas, que viemos a saber mais tarde, ele próprio havia pintado. Em seguida, a fotografia de uma bela e jovem mulher, ou, antes, de uma moça. Por algum tempo esteve um Buda siamês pegado à parede. Depois foi substituído por uma reprodução da Noite de Michelangelo e mais tarde por um retrato do Mahatma Gandhi. Os livros não só enchiam as estantes, como também se amontoavam em toda parte. Sobre a mesa, a linda e antiga escrivaninha, sobre o divã, as cadeiras, em volta do chão. Livros tendo entre as páginas marcas de papel, que constantemente mudavam de lugar. Livros que aumentavam sempre, pois o homem não só os trazia em quantidade das bibliotecas, como também os recebia em grandes pacotes pelo correio. O ocupante daquele quarto devia ser um erudito. Com isso, consertava bem o cheiro de cigarro que impregnava todo o ambiente e as pontas caídas no chão e cinzeiros espalhados por toda a parte. Entretanto, a maior parte dos livros não era de conteúdo científico, mas obras de poeta de todos os tempos e países. Permaneceram demoradamente sobre o divã em que Haller passava o dia deitado. Todos os 6 grossos volumes de uma obra intitulada Viagem de Sofia, de Memel à Saxônia, aparecida nos fins do século XVIII, uma edição das obras completas de Goethe e outra das de Jean Paul pareciam bastante manuseadas, bem como as de Novalis, Lessing, Jacob, Lichtenberg. Alguns volumes dos Dostoiévski achavam-se cheios de papeletes anotados. Sobre a grande mesa, entre os muitos livros e revistas, havia frequentemente em vasos de flores e sempre andava também por ali uma caixa de aquarelas coberta de pó, ao lado do cinzeiro, e para não deixar sem menção, por toda a parte, garrafa de bebidas. Uma delas, recoberta de palha, estava frequentemente cheia com vinho tinto italiano, que ele adquirira numa taberna das vizinhanças. Às vezes achava-se ali também uma garrafa de Borgonha ou de Málaga, e vi desaparecer em tempo bastante reduzido quase todo o conteúdo de um grande frasco de Kirsch, que depois foi afastado para um canto da sala.
onde se cobriu de poeira, sem que o restante chegasse ao fim. Não quero justificar-me da espionagem exercida, e devo confessar que nos primeiros tempos todos esses sinais de uma vida cheia certamente de interesses espirituais, porém dissipada e desordenada ao mesmo tempo, me causavam horror e desconfiança. Não sou apenas um burguês que vive morigeradamente, acostumado ao seu trabalho, com seu tempo bem dividido, mas ainda um abstêmio e uma pessoa que não fuma, donde aquelas garrafas no quarto de Haller me agradarem, ainda menos do que o resto de sua desordem espiritual. Tão irregular quanto ao sono e ao trabalho, era o estranha relação às suas comidas e bebidas. Havia muitos dias em que não saía absolutamente e não tomava outra coisa senão café da manhã. Com frequência, minha tia encontrava como único resto de suas refeições uma casca de banana. Outras vezes, entretanto, ia comer em restaurantes, algumas em lugares elegantes e caros, outras em tabernas dos subúrbios. Sua saúde não parecia muito boa. Além do entorpecimento das pernas, que não raro lhe impedia subir as escadas com facilidade, parecia estar atacado de outros males. Certa vez disse casualmente que há anos não digeria nem dormia bem. Atribuiu isso, antes de mais nada, à bebida. Mais tarde, quando o acompanhei em algumas ocasiões aos seus pontos de bebida, presenciei a maneira como bebia rapidamente, com prazer, embora nem eu nem outrem o tivessem visto alguma vez inteiramente bêbado. Nunca me esquecerei de nosso primeiro encontro pessoal. Conhecia-nos apenas como vizinhos de quarto da mesma casa de hóspedes. Uma tarde, ao regressar do trabalho, encontrei, para minha surpresa, o Sr. Haller sentado no patamar da escada, entre o primeiro e o segundo andar. Como se estivesse sentado no último degrau da escada, afastou-se um pouco para o lado a fim de deixar-me passar. Perguntei-lhe se não se sentia bem e ofereci-me acompanhá-lo até lá em cima. Haller fitou-me e compreendi que o havia despertado de uma espécie de transe. Começou a sorrir lentamente, com aquele seu riso belo, triste, que tantas vezes me enchera de amargura o coração, convidando-me em seguida a sentar-me ao seu lado. Agradeci e disse-lhe que não costumava sentar-me na escada por onde deviam passar os outros moradores. Ah, sim, disse e sorriu mais acentuadamente. O senhor tá com a razão. Mas espera um momento, quero dizer-lhe por que motivo tive de ficar aqui sentado em um pouco. E assim dizendo, apontou o vestíbulo do prédio, no primeiro andar, onde morava uma viúva. No pequeno espaço, taqueado entre a escada, a janela e a porta de vidro, havia junto à parede um grande armário de mogno, com ornados de cobre, e diante dele um suporte baixo, duas plantas em grandes vasos, uma azaleia e um pinheirinho. As plantas eram muito bonitas, estavam sempre muito bem cuidadas, irrepreensivelmente limpas, o que também a mim já havia chamado a atenção. Veja o senhor, continuou Haller, esse pequeno vestíbulo, com pinheirinho, exala um odor tão prodigioso que eu não consigo passar por aqui sem me deter um pouco. A casa da senhora, sua tia, recende o asseio e a limpeza, mas extremados. Porém, o vestíbulo do pinheirinho, embaixo, vive tão brilhantemente limpo, tão encerado, tão isento de pó que chega a resplandecer perturbadoramente. Sou levado a respirar a plenos pulmões. O senhor não sente esse odor? O odor da cera do assoalho, em que há reminiscências de terebentina, juntamente com o cheiro do mogno. As folhas das plantas irrigadas e tudo mais recordam um aroma de superlativo asseio burguês, de cuidado e precisão, de cumprimento das obrigações e fidelidade às mínimas coisas. Não sei quem mora naquele andar, mas por trás daquela porta de vidro deve existir um paraíso de limpeza e imaculada civilidade, de ordem e firme apego a pequenos hábitos e deveres. Como eu me calasse, prosseguiu. Por favor, não creia que eu fale com ironia. Meu caro senhor, nada mais longe de minha intenção que zombar dessa ordem, desses pequenos hábitos. É bem verdade que vivo num mundo bem diverso desse. Talvez não esteja em condições de viver um dia que seja num quarto com um tal pinheirinho. Mas ainda que não passe de um velho e arredio lobo da estepe,
Também nasci de uma mulher e minha mãe era uma senhora burguesa, que cultivava flores, cuidava dos quartos, escadas, móveis, cortinas, se esforçava para dar sua casa, sua vida, toda a ordem e asseio possíveis. A essência da terebentina e o pinheirinho me fazem lembrar tudo isso. Daí porque me sinto de vez em quando a contemplar, eu me sento de vez em quando a contemplar esse pequeno jardim da ordem e me alegro que ainda existam coisas assim. Quis levantar-se, mas como lhe custasse algum trabalho, não objetou quando me dispus a ajudá-lo um pouco. Permaneci silencioso, mas deixando-me levar, como antes acontecera à minha tia, por um certo pudor de sedução que o estranho homem às vezes costumava ceder. Lentamente subimos as escadas juntos e, ao chegarmos à porta de seu quarto, já com a chave na mão, olhou-me de novo nos olhos, muito amavelmente, dizendo: "O senhor está vindo do trabalho?" É verdade que disse. Nada entendo. Vivo um tanto à margem, o senhor compreende? Mas creio que também lhe interessem os livros e as coisas assim. Sua tia me disse que o senhor completou seus estudos, que era um bom estudante de grego. Essa manhã encontrei uma frase em Novalis. Permita-me que lhe mostre. O senhor também há de gostar de vê-la. Fez entrar no quarto, que recendia a forte cheiro de fumo, tirou um livro de uma pilha deles, folheou à procura. Esta aqui também é boa, muito boa, disse. Veja só essa frase. O homem devia orgulhar-se da dor. Toda dor é uma manifestação de nossa elevada estirpe. Magnífico. 80 anos antes de Nietzsche. Mas não é esta a passagem que eu pensava mostrar-lhe. Espere, aqui está. Ouça. A maioria dos homens não quer nadar antes que o possa fazer. Não é engraçado? Naturalmente, não querem nadar. Nasceram para andar na terra e não para a água. E, naturalmente, não querem pensar. Foram criados para viver e não para pensar. Isto mesmo. E quem pensa, quem faz do pensamento sua principal atividade, pode chegar muito longe com isso. Mas, sem dúvida, estará confundindo a terra com a água e um dia morrerá afogado. Eu estava fascinado, cheio de interesse. Fiquei mais um pouco em sua companhia. Desde então passamos a falar-nos com frequência, sempre que nos encontrávamos na escada ou na rua. Em tais ocasiões, a princípio, sempre tinha a impressão de que ele me ironizava. Mas tal não era. Tinha por mim um verdadeiro respeito, da mesma forma como tinha pelo Pinheirinho. Estava tão convicto e consciente de seu isolamento, de seu andar sobre a água, do seu desarraigamento, que era capaz de entusiasmar-se realmente e sem o menor sarcasmo ao completar qualquer ato habitual da vida burguesa. Como, por exemplo, a pontualidade com que eu ia para o escritório ou uma expressão que ouvira por acaso de algum mensageiro ou de um condutor de bonde. A princípio isso me pareceu ridículo, exagerado, a afetação de um senhor ocioso, um sentimentalismo teatral. Mas cada vez mais pude ver que, na realidade, nosso pequeno mundo burguês era querido e admirado lá da distância de seu espaço vazio, da sua estranheza e da sua condição de lobo, como algo distante, inatingível para ele, como o lar e a paz, aos quais nenhum caminho poderia levar. Tirava o chapéu com todo respeito diante da nossa empregada, uma excelente mulher, e quando minha tia alguma vez mantinha conversação com ele, ou chamava sua atenção para a necessidade de qualquer reparo em sua roupa, algum botão que lhe caíra do casaco, ele a ouvia com atenciosa consideração e interesse, como se fizesse um esforço inaudito e desesperado para penetrar por uma fresta qualquer neste nosso pequeno mundo pacífico e ter ali sua morada, ainda que fosse por um momento apenas. Já naquela primeira conversa sobre o Pinheirinho, chamou-se a si próprio de lobo da estepe. E isso também me causou estranheza e perturbou um pouco. Que expressão é aquela? Mas acabei por admiti-la, não só por hábito, como porque, em meu pensamento, só chamava o homem por aquele apelido de o lobo da estepe. E até hoje não saberia dar-lhe nenhum outro nome mais apropriado do que este, um lobo da estepe, perdido em meio a gente, na cidade, na vida, no rebanho,
Nenhum outro epíteto poderia definir com mais exatidão aquele ser. Seu tímido isolamento, sua natureza selvagem, sua inquietude, seu doloroso anseio por um lar, sua falta absoluta de um lar. Certa vez pude observá-lo durante toda uma noite, num concerto sinfônico, onde, para minha surpresa, vi-o sentar-se num lugar próximo ao meu, sem que desse pela minha presença. Em primeiro lugar, executar uma magnífica e bela composição de Handel. Mas o lobo da estepe estava sentado, mergulhado em si mesmo, sem ligação alguma com a música, nem com as coisas que o cercavam, distanciado, solitário, estranho, com um olhar frio, porém cheio de preocupação, permanecia de olhos baixos. Logo veio outra peça, uma pequena sinfonia de Fredman Bach, e me surpreendi ao ver como logo aos primeiros compassos o meu estranho companheiro começou a sorrir e a entregar-se no fundo de si mesmo, parecendo durante mais de 10 minutos tão feliz, extasiado e perdido em um sonho agradável, que passei a prestar mais atenção a ele do que à música. Quando a peça estava terminando, despertou do êxtase, sentou-se mais corretamente, fez menção de levantar-se e parecia querer ir embora, mas permaneceu ainda sentado e ouviu a última peça, que eram as variações de Reger, música que muitos consideram um tanto longa e fastidiosa, e também o Lobo da Estepe, que a princípio ouvia atentamente e de bom grado. Logo distraiu-se, meteu as mãos nos bolsos, mergulhou de novo em si mesmo, mas dessa vez não parecia feliz e sonhador, mas triste e insatisfeito. O semblante voltou a ser distante, pálido e apagado. Parecia velho, enfermo, descontente. Depois do concerto, voltei a encontrá-lo na rua e caminhei atrás dele, escondido em seu casacão. Caminhava como cansado e sem vontade em direção à nossa casa. Mas deteve-se antes numa pequena e velha hospedaria. Consultou, indeciso, o relógio, acabou por entrar. Cedi a um capricho momentâneo e entrei também. Sentaram-se a uma mesa modestíssima e a hospedeira e as moças que serviam cumprimentaram-no como a um dos clientes habituais, no que eu cumprimentei também e me sentei ao seu lado. Lá ficamos uma hora, enquanto bebia alguns copos de água mineral, e ele emborcou meio litro de vinho tinto e logo mais outro quarto de litro. Disse-lhe que havia estado no concerto, mas ele não fez caso. Leu o rótulo da garrafa de minha água mineral e perguntou-me se não queria beber vinho. Insistindo no convite, quando soube que eu não bebia qualquer espécie de vinho, voltou a olhar-me com aquela sua expressão de abandono e disse: "Sim, o senhor tem razão. Eu também fui abstêmio durante muitos anos, também jejuei por muito tempo, mas agora estou de novo sob o signo do aquário, um signo escuro e úmido. E quando eu, pilheriando, tomei a alusão ao pé da letra e fiz-lhe notar como parecia inverossímil que precisamente ele acreditasse em astrologia, aí então voltou a empregar seu tom cortês que tanto me desagradava, dizendo: "O senhor está certo. Lamentavelmente também nessa ciência eu não creio." Levantei-me e despedi-me. Ele voltou para casa tarde da noite, mas seu passo era o de hábito. E, como sempre, não se deitou logo em seguida. Como seu vizinho de quarto, era-me fácil ouvi-lo. Ficando seguramente por uma hora com a luz acesa. Também nunca me esqueci de uma outra noite. Eu estava sozinho em casa, minha tia havia saído. Chamaram à porta. Quando abri, apareceu no umbral uma senhora jovem, bonita, e ao perguntar-me pelo Sr. Haller, logo a reconheci, era a da fotografia que estava em seu quarto. Indiquei-lhe a porta e retirei-me. Ela permaneceu lá em cima um pouco, mas logo depois ouvi os dois descendo as escadas e saíram, animados, alegres, entretendo uma conversação jocosa. Eu estava muito admirado de que o taciturno tivesse uma amante tão jovem, tão elegante e bela, e todas as minhas suposições sobre ele, sobre sua vida, voltaram a cobrir-se em dúvidas. Entretanto, cerca de uma hora mais tarde, voltou de novo para casa, sozinho, com seu caminhar pesado, triste. Subiu dolorosamente a escada e ficou andando horas e horas em seu quarto, com passo leve, furtivo,
exatamente como um lobo em sua janela. Durante toda a noite, até quase de manhã, havia luz em seu quarto. Nada sei sobre essas relações, desejo acrescentar apenas que voltei a vê-lo ainda uma vez mais, aquela mulher, numa rua da cidade. Iam de braço e ele parecia feliz. E surpreendi-me de ver o quanto de graça e até mesmo de infantilidade podia ocasionalmente expressar seu semblante. De hábito preocupado e solitário, compreendi a mulher e compreendi também o interesse que minha tia demonstrava por esse homem. Mas também naquele dia regressou à noite, triste e de maneira lastimosa. Encontrei-o à porta da casa, trazendo embaixo do sobretudo uma garrafa de vinho e com ela passou até além da meia-noite sentado em seu tuguro. Causou-me pena. Que vida desconsolada, perdida e inútil a que levava. Bem, já falamos bastante. Não são necessários mais informes nem descrições para demonstrar que o lobo da estepe levava uma vida de suicida. Contudo, não creio que ele tenha dado fim à vida, mesmo depois que inesperadamente, e sem se despedir, mas após pagar o que devia, abandonou nossa cidade e desapareceu. Nunca mais tivemos notícias dele, e conservamos ainda algumas cartas que lhe chegaram após sua partida. Nada mais deixou senão manuscritos que escreveu durante sua permanência, o qual me dedicou em poucas linhas, com a observação de que eu poderia dele dispor da maneira que melhor entendesse. Não me foi possível comprovar o quanto de veracidade existe nos fatos de que trata o manuscrito de Haller. Não duvido que sejam fictícios em sua maior parte, não no sentido de uma espontânea invenção, mas no sentido de uma procura de exprimir-se, de expressar uma anterior atividade anímica, profundamente vivida, com a roupagem dos acontecimentos verossímeis. Os acontecimentos, em parte fantásticos, da ficção de Haller situam-se provavelmente nos últimos tempos de sua permanência conosco, e não duvido que haja neles uma boa dose de fatos reais exteriores. Naquele tempo, nosso hóspede tinha, de fato, uma conduta e um aspecto diferente. Permanecia por muito tempo fora de casa, às vezes durante toda a noite, e não tocava nos livros. As poucas vezes em que o encontrei, pareceu-me surpreendentemente vivo e rejuvenescido, e às vezes até mesmo feliz. É verdade que logo se lhe seguia uma nova depressão, que o prostrava o dia todo na cama, sem querer comer. Naquele tempo teve também uma altercação extraordinariamente violenta e até mesmo brutal com a amante que voltara a aparecer. Altercação que repercutiu por toda a casa e de que Haller, no dia seguinte, pediu desculpas à minha tia. Não, estou seguro de que não terá posto fim à vida. Continua vivendo. Em algum lugar, estará subindo e descendo escadas de casas estranhas, com suas pernas cansadas, estará olhando fixamente em qualquer parte, um assoalho encerado, um pinheirinho bem cuidado. Estará sentado durante o dia nas bibliotecas e de noite nas tabernas, ou jazerá estendido sobre um sofá alugado, ouvindo viver por trás das janelas o mundo e os homens, dos quais se sente excluído. Mas não se mata porque um resquício de fé lhe diz que esse sofrimento, essa triste dor, terá de ser sorvida até o fim em seu coração e que desse sofrimento é que lhe virá a morte. Penso muito nele. Não me tornou a vida mais suave. Não teve o dom de criar e aumentar em mim a fortaleza e a alegria. Não. Muito ao contrário. Contudo, não sou ele. Nem levo sua espécie de vida, mas a minha, uma vida medíocre e burguesa, porém segura e cheia de obrigações. E assim podemos pensar nele. Minha tia e eu, como calma e amizade, ela que saberia falar mais a seu respeito do que eu, porém tudo que sabe permanece oculto em seu bondoso coração. No que diz respeito às anotações de Haller, essas fantasias maravilhosas, em parte doentias, em parte cheias de profundidade, devo dizer que se essas páginas tivessem caído às minhas mãos por acaso e eu não lhes conhecesse o autor, certamente que as teria posto fora, decepcionado. Mas devido ao meu conhecimento com Haller, tornou-se-me possível compreendê-las em parte e até mesmo aprová-las. Hesitaria em transmiti-las ao trem se nelas visse apenas as fantasias mórbidas de um pobre solitário doente do espírito. Mas elas vejo algo mais, um documento da época,
pois a enfermidade anímica de Haller é hoje, hoje eu percebo, não o capricho de um solitário, mas a enfermidade do próprio tempo, a neurose daquela geração a que pertencia Haller. Neurose que não atacava em absolutos débeis e insignificantes, mas precisamente os fortes, os mais espirituais, os mais fortes. Essas anotações, e é indiferente saber se nelas existe uma grande ou pequena dose de realidade, são uma procura, não de vencer a enfermidade da época com rodeios ou paliativos, mas um intento de converter a própria doença em objeto de interpretação. Significam literalmente uma jornada pelo inferno, uma caminhada, algumas vezes angustiosa, outras cheias de entusiasmo, através do caos de um mundo anímico tenebroso. Caminho percorrido com a vontade de atravessar o inferno, de oferecer a face ao caos, de padecer o mal até o fim. Uma palavra de Haller deu-me a chave dessa compreensão. Disse-me ele certa vez, quando falávamos a propósito das chamadas crueldades da Idade Média: tais horrores, na verdade, não existiram. Um homem da Idade Média condenaria totalmente o nosso estilo de vida atual como algo muito mais cruel, terrível e bárbaro. Cada época, cada cultura, cada costume e tradição tem o seu próprio estilo, tem sua delicadeza, sua severidade, suas belezas e crueldades. Aceitam certo sofrimento como naturais, sofrem pacientemente certas desgraças. O verdadeiro sofrimento, o verdadeiro inferno da vida humana reside ali onde se chocam duas culturas ou duas religiões. Um homem da antiguidade que tivesse de viver na Idade Média haveria de sentir-se tão afogado quanto um selvagem sentiria em nossa civilização. Há momentos em que toda uma geração cai entre dois estilos de vida, e toda a evidência, toda a moral, toda a salvação e inocência ficam perdidos para ela. Naturalmente, isso não atinge a todos da mesma maneira. Uma natureza como a de Nietzsche teve de sofrer a miséria da época atual, há mais de uma geração antes da nossa. Tudo quanto teve de suportar sozinho e incompreendido é o mesmo que hoje padecem milhares de seres humanos. Lendo as notas de Haller, meditei muitas vezes nessas palavras. Haller pertence àqueles que se comprimem entre duas épocas, que vivem à margem de toda segurança e inocência. Aqueles cujo destino é sofrer toda a incerteza do destino humano, agravada como um tormento e um inferno pessoal. Nisto, segundo me parece, consiste o seguinte sentido que possa ter para nós suas anotações, e por isso me decidi publicá-las. Quanto ao mais, não quero nem defendê-las, nem tampouco condená-las. Que o leitor o faça segundo sua própria consciência.